A tatuagem mudou a minha vida. Cena 1, take 1. Na verdade, eu costumo dizer que Deus mudou a minha vida através da tatuagem. Eu nasci em 1985, no interior do Tocantins, na cidade de Gurupi. Sou filho de pais brasileiros, meu pai analfabeto, pedreiro civil, minha mãe com escolaridade de ensino médio, funcionária pública de uma escola estadual, atualmente aposentada. Tenho lindas recordações da minha criação na periferia da cidade, onde compartilhava de momentos com pessoas simples. A nossa casa ela era das últimas do bairro e isso fazia com que a gente tivesse até um certo contato com a natureza e uma liberdade. Não tive nenhuma festa de aniversário ou comemorações do tipo, mas eu tenho lindas recordações dos momentos em que minha mãe preparava uma torta muito simples, de farinha de trigo com uma carne moída, e comprava o refrigerante mesmo que fosse o mais barato, mas aquilo alegrava o nosso coração, não por aquilo que nós comíamos, mas pelo prazer de ser lembrado aquele dia especial e de compartilhar o momento com a família. Em média dos 12 aos 13 anos de idade, veio uma fase muito difícil na minha vida, que foi lidar com o problema de álcool com meu pai. Meu irmão, aos 17 anos, foi mandado embora, motivado aí pelo problema do álcool em casa. Da parte do meu pai, ele não tinha feito nada que merecesse isso, mas aconteceu. Eu lembro que eu me vi só com a minha irmã mais nova e sentimento de impotência, sentimento de incapacidade, muitas vezes clamando a Deus sem saber se Ele realmente existia. E o tempo foi passando e as coisas eu fui crescendo, as coisas foram mudando, não tão ao ponto que eu queria, mas aos 15 anos de idade eu também fui obrigado a sair de casa. Meu pai mandou embora de casa e eu me vi em um momento só. O mais louco, talvez, na cabeça de um menino de 15 anos de idade, que era a idade que eu tinha, e por causa dos relacionamentos, da minha forma de vestir e comportar, isso gerou um peso um pouco maior. Eu sempre fui um pouco diferente, sempre gostei de rap, de skate, de brinco, de corte de cabelo diferente. Então eu fugia muito de um padrão da cidade ou padrão do interior do estado. E quando meu pai me mandou embora de casa por causa do seu álcool, a associação que tinha das pessoas é que realmente eu era um cara problemático, porque como um pai poderia mandar seu filho embora de casa? Morei em casa de favor, morei na casa da minha tia durante um ano, fui muito bem tratado, e logo em seguida eu tive que procurar meu canto e realmente morar só. Nessa fase eu comecei um namoro, um relacionamento, que hoje é minha atual esposa, Samara, mas nós só namorávamos e ela acabou engravidando da minha primeira filha. E essa gravidez foi no momento talvez dos mais difíceis para mim, onde eu trabalhava na construção civil, trabalhava de pintor residencial e não tinha condições financeiras nem para me manter, quanto mais para assumir a responsabilidade de uma criança. Mas apesar de não ter a condição financeira necessária, eu sempre fui um cara motivado. Essa filha, ela me trouxe o norte, me amadureceu antes do tempo e fez com que eu me posicionasse como um homem precisava se posicionar. E então eu tive um contato com a aerografia, que é uma técnica semelhante ao grafite, só que ao invés de spray é utilizado uma pistolinha ligada no compressor que faz acabamentos mais finos em carros, capacetes, motos. E eu comecei ali a me interagir com o desenho e trabalhar em busca de uma vida melhor, financeiramente falando. Nesse tempo, por volta de 2003, a minha namorada engravidou pela segunda vez.
e a tensão, a pressão, ela acabou aumentando. Nesse momento eu morava só, um menino de 17 anos. Meu tio me viu nessa situação, uma namorada grávida pela segunda vez, me convidou para ir para a capital, Palmas, para que lá de repente a minha vida pudesse dar uma melhorada no ofício da aerografia. E por ali ele me acolheu, sou muito grato a ele, e se tornou uma referência de pai para mim. E nesse tempo, com a ajuda dele, eu comecei a trabalhar, crescer e tentar ali levar a vida, mas não estava fácil, eu ainda podia contribuir financeiramente muito pouco com a minha filha. Morava com a minha esposa, na verdade minha namorada na época, e na casa do pai dela. E era um pouco humilhante e constrangedor eu saber que eu tinha filho e não tinha condições de assumir. No final de 2003, as coisas começaram a mudar. Eu fui convidado a ir grafitar em uma festa. E nessa mesma festa, um tatuador foi convidado para ir lá apresentar o trabalho dele. Ali nós nos conhecemos, não sabíamos da existência um do outro, mas não tínhamos ainda nenhum tipo de contato. E com 10 minutos ali eu folheando as suas revistas, achando muito interessante, porque apesar de não conhecer o processo, o procedimento da tatuagem pessoalmente, eu tirava muitas referências de desenhos das revistas de tatuagem. Na época não se tinha internet acessível em 2003, então as revistas de tatuagem eram uma alternativa. E eu conversando ali com ele, falei, cara, acho massa, legal tatuar. Ele falou, se você tiver interesse, eu te ensino a tatuar. E eu abracei a oportunidade. Esse tatuador chama-se Mauro Salles e ainda reside em Palmas. E nessa oferta ali da oportunidade de aprender algo novo, eu aceitei. Ele me propôs algo mais interessante, que seria prestar o meu serviço de grafite lá no seu estúdio, e nos horários vagos ele iria me ensinar a tatuar. E passei 2 meses ali de cabeça enfiada, aprendendo as técnicas, as habilidades, e 2 meses depois eu pude fazer a minha primeira tatuagem. E ali meus olhos brilharam, eu percebi a possibilidade de mudar de vida, porque eu não tinha consciência de que a tatuagem poderia proporcionar financeiramente uma qualidade de vida melhor. Ainda estava preso na mentalidade da tatuagem com um aspecto marginalizado, e eu não tinha uma ideia da tatuagem com um aspecto artístico, e foi aquilo que ele me mostrou. Então, no final de 2003, um amigo meu me sugeriu ou me indicou para uma amiga dele na cidade de Gurupi, a qual eu tinha saído, e na loja dela passava alguns tatuadores, e lá ela tinha uma vaga que, se eu quisesse ir lá atender, ela me daria essa oportunidade. Só que imagina aí, aprendendo, sem dinheiro, com uma filha já nascida, a namorada grávida, a tensão porque a outra filha já estava nascendo, e não tinha dinheiro nem economia para poder comprar o meu material. E aí veio o socorro. Meu irmão morava na época em Brasília, trabalhava no exército. Liguei para ele, perguntei, você me empresta R$1.000? Expliquei a situação para ele. Ele falou, olha, eu tô com dinheiro para comprar uma moto, mas eu vou te ajudar, eu te empresto sim, você pode me pagar quando? Eu falei, olha, se tudo der certo, mês que vem eu te pago. E fui na fé, peguei os R$1.000, comprei o material, comprei o básico dos básicos. O tatuador me ajudou, meu amigo Mauro, me ajudou a completar aquilo que precisava, e eu fui tentar sorte. Voltei para Gurupi, então tive contato com a minha família, com a namorada, com a filha, e nessa altura a minha segunda filha já havia nascido e estava de poucos meses. E ali foi a virada. Para mim, é a fase que marcou na minha vida como a virada, verdadeiramente.
de toda a luta, de toda a tensão que eu passava, de toda a batalha, ali foi onde eu colhi frutos. No primeiro mês eu consegui pagar ao meu irmão os R$1.000 que eu havia pego emprestado. Me sobrou ainda algum dinheiro que eu pude complementar o meu material e comprar mais coisas. E não só isso, deu tão certo a parceria de um mês, que eu propus a ela a possibilidade de nós fecharmos uma parceria fixa, que eu tinha interesse em voltar para a cidade. E ali as portas foram abertas. E eu trabalhei ali longos 5 anos, e foi uma parceria muito boa, e ainda hoje ela é minha amiga, a Rosânia. E nesse tempo a minha surpresa maior foi que ali uma porta não havia aberto, mas um portão, porque de um salário mínimo que eu ganhava, eu passei a ganhar 12 salários mínimos. Tudo graças à clientela formada que ela já tinha lá na loja. Isso me proporcionou uma outra realidade. Esse ano que eu aprendi a tatuar, meu pai acabou se divorciando da minha mãe e foi embora para outra cidade. Soube que eu estava tatuando e ficou super revoltado, porque ele acreditou que eu havia ali me marginalizado. E quando ele voltou para a cidade de Gurupi, 1 ano depois, trabalhando, ele se deparou com uma realidade que ele não esperava. Eu estava com os meus filhos bem cuidados, tinha comprado moto, tinha imobiliado casa, e foi uma realidade fora do que ele acreditava que eu vivia. E ele percebeu que as minhas amizades não eram aquelas amizades que ele achou que eu teria, ou que as pessoas que eu atenderia seriam as pessoas que ele imaginava, porque a cabeça dele estava associada ainda à tatuagem, à marginalidade. E ele ficou tão surpreso, que o conceito dele mudou. Então, o meu pai, que tinha ficado 1 ano sem falar comigo, agora, quando ele me apresentava para os amigos e as pessoas não conseguiam ver alguma das minhas tatuagens por causa da roupa, ele levantava a minha roupa e mostrava para os amigos dele: esse aqui é meu filho e ele trabalha com isso aqui. E isso para mim foi muito marcante, porque eu percebi que a tatuagem, ela me proporcionou honra, me devolveu a honra à família, a dignidade e a criação dos meus filhos, a dignidade por poder dar uma vida digna à minha família e a aceitação dos meus pais e olhar para mim como alguém que surpreendeu e que de certa forma até superou as suas expectativas. Em 2009 eu precisei dar uma mudança na minha vida. Por alguns motivos pessoais, os quais eu não me orgulho, precisei sair da cidade de Gurupi e, como alternativa, com a minha esposa, nós vimos a cidade de Araguaína. E acreditamos muito que a cidade proporcionaria para a gente ali uma perspectiva de crescimento e que os nossos problemas que eram pessoais, acabariam sendo resolvidos nesse processo. Foi quando eu cheguei aqui com o sentimento acabado, envergonhado das coisas que havia feito, com a família quase destruída, me deparei sozinho, sem amigos, sem familiares, eu, a minha esposa e agora o terceiro integrante, meu filho caçula, que estava com apenas 2 anos de idade. Não conhecíamos nada, não conhecíamos ninguém, não conhecíamos o mercado. O primeiro contato que nós tivemos foi com o dono do imóvel, e a loja onde nós trabalhávamos também era o mesmo lugar onde nós moramos durante 6 meses e cuidamos do nosso filho. As 2 meninas mais velhas precisaram ficar em Gurupi, terminando ali a sua escola, enquanto a gente acabou tentando se organizar. E foi tempos de vergonha e constrangimento e de quebra de orgulho, porque foi onde eu me vi na lona, passei necessidade, fiz minha esposa passar necessidade. Meu filho só não passou fome porque na época a alimentação dele era de certa forma barata,
Mas teve dias que eu me lembro que eu comi e a minha esposa só comeu porque os nossos vizinhos, que eram os proprietários da loja, via que nós não tínhamos trabalhado, que não tinha entrado pessoas, que provavelmente nós precisávamos, e eles estavam certos. Nós precisávamos. Nós banhávamos no banheirinho da loja com canequinha de margarina e com cuidado para a água não voltar para dentro da loja. Então foi 6 meses assim de muita luta, muito constrangimento e de muita vergonha olhando para dentro de mim mesmo. Não foi fácil ver para onde eu tinha feito a vida me levar. E nesses 6 meses que eu ainda estava morando na loja, apareceu um dos meus clientes que se tornou meu amigo depois, veio tatuar e me fez um convite, falou: cara, vamos na minha igreja? Eu falei: como, cara, ir na sua igreja? Eu, desse jeitão, ainda me vestia muito alternativo, muito periferia, muito mano, camisetona de skatista, shortão. Falou: não, cara, tranquilo, lá as pessoas vão te receber bem, eu sou da igreja e tô aqui tatuando. Falei: ah, velho, eu não tenho ninguém, tô aqui largado, tem nada pra me apegar, eu vou lá, vou na igreja, vou aceitar o convite. E eu aceitei esse convite, me lembro até hoje, em um domingo, onde fui muito bem recebido, apesar da minha aparência não muito formal. E naquele dia muitas coisas começaram a mudar pra mim, eu comecei a olhar para dentro de mim mesmo e perceber que alguns valores precisavam ser mudados. E uma semana depois teve uma programação que para mim foi divisor de água como um crescimento pessoal. E essa fase eu chamo de Encontro com Deus, que foi o nome do evento que eu participei em uma chácara, em um retiro espiritual, onde durante 3 dias eu pude olhar para dentro de mim mesmo, refletir acerca da vida, refletir acerca de Deus, daquilo que eu já havia feito até ali e dos frutos que isso havia produzido, dos quais eu não me orgulhava. E ali eu aprendi muitas coisas, comecei a ter uma perspectiva de vida diferente. E eu saí de lá renovado, transformado e saí uma outra pessoa. Mas isso não fez com que a vida em si se tornasse mais fácil. As dificuldades ainda estavam ali, batendo na porta, ainda meus filhos passavam necessidade, ainda eu passava dificuldade, mas a persistência e a fé de que as coisas poderiam mudar, não pela minha capacidade, mas confiando naquilo que Deus podia fazer na minha vida, fez com que eu persistisse. Eu me lembro até hoje que 9 meses depois que eu estava na cidade de Araguaína, eu cheguei na minha esposa e falei: cara, tô querendo ir embora, tô pensando em voltar para Gurupi, mesmo que a gente vá para a fazenda dos seus pais, e se eu conseguir dar uma escola e comida para os meus filhos vai estar bom, porque tá difícil. Mas nessa persistência as coisas começaram a mudar, e 2 anos depois eu pude perceber que as coisas estabilizaram. Mas só aos 3 anos que eu estava na cidade foi que realmente eu pude ver que as coisas começaram a caminhar e de fato elas começaram a acontecer no que diz respeito financeiramente. Eu acho muito engraçado e muito louco quando as pessoas chegavam em mim e perguntavam assim: Rogério, mas e aí, cara, você mantém sua família só da tatuagem? E eu falava: cara, é o que tem pra hoje, é dela que eu tenho tirado meu sustento. E foi a tatuagem que me proporcionou comprar carro, comprar casa. Hoje eu nesse momento atual que eu gravo esse vídeo, eu estou me formando em administração de empresa. Minha esposa também está se formando em enfermagem. Minha filha faz curso de inglês. Eu tenho TV por assinatura em casa, internet. Tenho proporcionado uma qualidade de vida para eles que eu não pude ter. E tudo fruto da tatuagem. E isso que acaba sendo
o mais louco e às vezes contraditório para muitas pessoas. E por algum tempo eu andei um pouco em conflito com essa ideia da religião e tatuagem, que às vezes ao olhar da sociedade ele acaba sendo contraditório e muitas vezes até dentro do ambiente religioso ou das igrejas. Mas a minha busca por um relacionamento verdadeiro e genuíno com Deus, através do aprendizado nas Escrituras, através de orações e da busca do meu eu, fez com que muitas crises fossem resolvidas. No ano passado, exatamente em 2016, foi o ano que eu me encontrei com uma identidade própria, onde eu entendi, sim, olhei para o meu passado e falei, cara, tudo que eu vivi até aqui foi Deus que proporcionou, e mesmo que as pessoas não consigam ver dessa forma, é a forma que eu tenho visto e eu tenho paz nisso e está valendo. E eu comecei a usar esse ambiente de tatuagem, esse contato com as pessoas, para poder compartilhar minha história, poder compartilhar aquilo que eu tenho aprendido de Deus. Então aqui tem se tornado o meu campo missionário. Me arrependo de muitas coisas que fiz, mas não lamento pelas dores e pelas lutas que eu vivi, porque essas dores e essas lutas fez eu me tornar, amadurecer e me tornar o homem que sou. E eu tenho orgulho de quem eu me tornei.